Olá, eu sou Levi Gabriel, do Grupo Pai. Nosso grupo é formado pelo Alisson, eu, o Vitor e o Wilson, e eu vim trazer a nossa solução para o Global Solution do primeiro semestre da FIAP. Bem, a nossa solução é o Help Hands, que é uma inteligência artificial de visão computacional integrada às câmeras municipais para localizar grupos de moradores de rua e assim auxiliar o trabalho das ONGs, bem como gerar dados sobre essas populações. Aliado à inteligência artificial, que consegue identificar os grupos, nós vamos criar o aplicativo Helping Hands, que disponibiliza algumas informações sobre essas populações, como a localização, o número de pessoas, entre outras informações. A gente entende que uma parte muito importante desse processo é a proteção dos dados dessa população tão vulnerável. A gente deve tomar como medidas de proteção a esses dados criptografia, dispor essas informações em bancos de dados seguros, como o da Microsoft, e até mesmo outras medidas de segurança para que só possam acessar ao Helping Hands ONGs que trabalham com esse fim de erradicação da fome e trabalhar contra a insegurança alimentar também, ONGs que trabalhem há pelo menos 2 anos e sejam cadastradas devidamente. Além disso, a gente sabe que é muito difícil criar uma inteligência artificial sem um bias. Então a gente vai aplicar vários filtros na nossa inteligência artificial para não gerar preconceitos e a nossa inteligência artificial não entender que determinada população é ou não moradora de rua, sendo que não é. Então a gente pretende colocar diversas heurísticas dentro da nossa inteligência artificial para ela cometer erros o mínimo possível e não gerar informações falsas ou preconceituosas. A fome no Brasil avançou em 2022 e atinge 33,1 milhões de pessoas, segundo a Rede Brasileira de Pesquisas em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Muitas dessas pessoas que passam fome são moradores de rua. Por isso a importância de atacar diretamente esse problema. Associado a isso, o Brasil é o 5º país com mais câmeras no mundo. Estima-se que na cidade de São Paulo exista uma câmera para cada 1.000 habitantes. E no Rio de Janeiro existem 3,3 câmeras para cada 1.000 habitantes. As doações às populações de rua desapareceram e os serviços de alimentação não são suficientes, diz a reportagem da Folha de São Paulo em 2020. Já existem diversas ONGs, como a Bem na Madrugada, em São Paulo, e o Projeto Ruas, no Rio de Janeiro, que trabalham justamente no combate à fome e à insegurança alimentar. Um dos problemas que elas enfrentam, além da falta de doação e do grande número de moradores de rua, é também achar onde essas populações se encontram. Por essa população ter um caráter nômade, seja por precisar se locomover para conseguir uma alimentação, ou então por políticas de gentrificação feitas mesmo pela prefeitura, ou então pela própria população residente ali dos bairros. Com o mapeamento em mãos, as organizações e agências responsáveis, elas podem trabalhar de uma forma mais estratégica, priorizando os abrigos, a alimentação, os serviços de saúde e encontrar esses grupos que podem, como eu disse, ter um caráter nômade. A ideia é facilitar as ONGs e os serviços de saúde, alimentação, emprego, moradia a encontrarem essas populações. Então, uma boa estratégia, por exemplo, é conseguir realmente aumentar a estratégia que as ONGs podem tomar com as colaborações e parcerias mais fortes, a melhoria na qualidade do serviço que elas vão entregar, da ajuda que elas vão entregar, a redução do desperdício dos recursos, ou seja, você às vezes levar muito mais comida do que você precisava, ou então levar menos comida do que você precisava, e fazer realmente uma assistência mais eficiente para o grupo que você possa encontrar ali em determinada região. A arquitetura do nosso projeto é bem simples. Ela vai usar uma inteligência artificial para ver e identificar os grupos, colocar isso dentro de uma base de dados e servir esses dados dentro do nosso aplicativo para as pessoas terem, as ONGs terem acesso. Esse aqui é o nosso fluxo. E essa é a nossa ideia para conseguir mitigar um pouco o problema da fome aqui no Brasil.